Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 13 de novembro, domingo, 33º domingo do tempo comum. Estamos no penúltimo domingo deste ano litúrgico de 2022, concluindo praticamente o ano C. No próximo domingo vamos estar vivenciando a solenidade de Cristo, Rei do Universo, e no próximo domingo nós já vamos estar no outro, daqui 15 dias, vamos estar celebrando então o primeiro domingo do Advento, dando início então ao ano A. Vamos ter para a reflexão nos domingos o Evangelho de São Mateus. Mas vamos então hoje ouvir este Evangelho de São Lucas, que nos traz um pouco essa perspectiva de encerramento, de conclusão dos tempos, como é de costume no término do ano litúrgico. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não serdes enganados, porque muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, ou ainda, o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país, haverá grandes terremotos, fomes e pestes. Em muitos lugares acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Antes, porém, que essas coisas aconteçam, sereis presos e perseguidos, sereis entregues às sinagogas e postos na prisão, sereis levados diante de reis e governadores por causa do meu nome. Essa será a ocasião em que testemunhareis a vossa fé. Fazei o firme propósito de não planejar com antecedência a própria defesa, porque eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos poderá resistir ou rebater. Sereis entregues até mesmo pelos próprios pais, irmãos, parentes e amigos. E eles matarão alguns de vós. Todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas vós não perdereis um só fio de cabelo da vossa cabeça. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje faz parte de um gênero literário, na conclusão praticamente do Evangelho de São Lucas, que se dá sobretudo na entrada. Jesus está dentro de Jerusalém e, amados irmãos e irmãs, se tem essa perspectiva apocalíptica de conclusão, consumação dos tempos. E nós vamos perceber, sobretudo no Evangelho de hoje,
alguns momentos específicos. Primeiro, diante de um elogio que o povo faz mediante ao templo, Jesus fala então da destruição do templo de Jerusalém. É importante perceber aqui que São Lucas se apropria de um dado já acontecido e traz uma releitura desse acontecimento a partir então dessa ótica da salvação dos fins dos tempos. O templo de Jerusalém, amados irmãos e irmãs, do qual nosso Senhor Jesus Cristo diz que seria destruído, quando fora escrito o Evangelho de São Lucas, já fazia praticamente uns 10 anos que o templo havia sido destruído. O templo é destruído mais ou menos em torno do ano 70 depois de Cristo, sobretudo pelo Império Romano. E as comunidades então do tempo de São Lucas já viviam esse contexto de destruição de Jerusalém, que estava com o templo destruído, enfim, toda essa realidade. Então, São Lucas faz uma releitura desse contexto. Depois nós ouvimos ainda, amados irmãos e irmãs, nosso Senhor Jesus Cristo dizendo que muitos, diante de um questionamento então do povo, dos discípulos, mas quando acontecerá isso, como isso se dará? Então Jesus fala, olha, muitos vão vir em meu nome, vão dizer que sou eu, mas não o sigais. Sobretudo, aqui está em questão a imagem dos falsos profetas, daqueles que acabam com a dignidade do povo de Deus, que utilizam da religião como meio para usurpar, para denegrir, para acabar, sobretudo, com o bem-estar do rebanho do povo de Deus. Depois nós ouvimos ainda, amados irmãos e irmãs, uma outra sessão, nosso Senhor Jesus Cristo falando dos conflitos, das guerras, de povos que levantarão uns contra os outros, de grandes sinais que aparecerão no céu. O que está em questão aqui? Haviam 2 grupos no tempo de São Lucas, no contexto da comunidade. Vamos pensar, amados irmãos e irmãs, que a espera, a expectativa de que Jesus viria depois da ascensão se daria de uma forma imediata. Vale lembrar aquilo que São Lucas nos retrata, sobretudo no Atos dos Apóstolos, quando aquele grupo de homens estão olhando para o céu, os discípulos, e de repente se pergunta por que estão olhando para o céu. Da mesma forma que vistes ele subir, verás ele descer dos céus. Então essa mentalidade de que a parousia, a segunda vinda do Senhor, se daria de forma imediata. E aí nós pensamos então, Jesus morre no ano 30, mais ou menos. E aí, amados irmãos e irmãs, se passam 10 anos, Jesus não voltou. Se passam 20 anos, Jesus não voltou. Se passam 30 anos, Jesus não voltou. Se passou 40 anos, Jesus não voltou, o templo de Jerusalém foi destruído, Jerusalém vive todo esse contexto de destruição. Passa 40 anos e Jesus ainda não havia voltado. Começa a gerar na comunidade 2 grupos distintos. Os que perdem a fé e diz, tanto faz como fez, o Senhor não veio, vou viver a vida, não vou me preocupar. Então vive uma vida profundamente despreocupada. E existia também um grupo que era extremista, que falava que o Senhor já estava no meio deles. Por isso então esta crítica. Muitos virão e dirão que sou eu, mas não sigais. Não procure segui-los. Nós ainda ouvimos no Evangelho das perseguições, das prisões, das dificuldades. Amados irmãos e irmãs, basta olhar para a nossa história e a nossa vida. Não precisa acontecer todos esses sinais que a palavra nos diz, de guerra e tantas outras coisas, que de fato nós já presenciamos enquanto história,
Nos tempos atuais vivemos situações também que deixam o coração aflito, questões de guerra em pleno século XXI. Amados irmãos e irmãs, nós observamos essas realidades ainda. Porém, o que está em questão não é que esses sinais já dizem a respeito do fim, pois o próprio Senhor nos assegura, depois disso ainda haverá um tempo. Por quê? Porque nós não podemos ficar preocupados em que momento será e em que hora se dará. Nós precisamos nos preparar a cada dia por amor ao Senhor. E aí nós ouvimos então a conclusão do Evangelho, que para nós é de suma importância. É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça, nos dê ânimo e coragem para perseverar no caminho, para ir ao encontro do Senhor e, com a graça e auxílio dele, um dia conquistar o céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.